Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Renato falando com todos vocês. Estamos iniciando a nossa aula 7 aqui do curso de História do Maranhão, que vai tratar sobre os levantes e revoltas coloniais no Maranhão no período colonial, que finaliza o módulo 1 e a partir da semana que vem nós teremos justamente o nosso teste, que é o simulado, que vai tratar sobre os assuntos que a gente trabalhou no módulo 1. Tudo bem? Então, cada final de módulo a gente tem um simulado. Então, o simulado acontecerá na semana que vem. E ainda será divulgada a data, se vai ser na quarta-feira ou se no sábado e domingo. Beleza? Mas vamos iniciar aqui a nossa aula 7, que vai falar sobre levantes e revoltas coloniais do Maranhão, com destaque para a revolta de Bequimão, que aconteceu no finalzinho do século XVII. Beleza? Então vamos iniciar aqui para a gente poder entender esse assunto muito importante dentro da história do Maranhão. Beleza? Então vamos lá. Basicamente a gente vai tratar sobre a revolta de Bequimão, ok? E antes da gente tratar de fato da revolta de Bequimão, houve vários conflitos, levantes, movimentações, agitações políticas no início do século XVII. Então, do início do século XVII até o final do século XVII, culminando na revolta de Bequimão ou revolta de Beckman, como vocês conhecem, nós temos o século XVII muito agitado no território maranhense, na colônia portuguesa aqui no Brasil, aqui na América Portuguesa. Então, o que a gente pode entender? Que todo o percurso do século XVII culminou na revolta de Bequimão em 1684 e 1685. Beleza? Então, é o que a gente vai entender agora. Então nós vamos falar basicamente sobre os principais conflitos coloniais. Quais eram os fatores que de fato contribuíram para que eles acontecessem no início do século XVII e durante todo o século XVII. Beleza? Fatores motivadores de conflitos. Primeiro fator, a vinda dos padres jesuítas para o Maranhão. Então nós sabemos que lá na Europa estava vigorando ainda no século XVII, século XV, XVI e XVII, as reformas religiosas. E a Igreja Católica lançou no início do século XVII, mais precisamente em 1617, a Companhia de Jesus, companhia de padres da Igreja Católica que levariam a palavra de Deus para mais lugares no mundo. Ok? Porque como a Igreja Católica estava perdendo fiéis na Europa, ela precisava conquistar novos fiéis. E a América, no caso o Maranhão, seria uma porta de entrada justamente para a Igreja conquistar novos fiéis. E esses padres jesuítas eles chegaram no Maranhão mais precisamente em 1617. Ok? Então os padres jesuítas chegaram até o Maranhão em 1617, 1618. Né? Nessas datas iniciais eles chegam no Maranhão e eles passam a adotar políticas de catequização dos povos nativos, dos povos indígenas que habitavam o território maranhense. Tudo bem? Então, a vinda dos padres jesuítas para cá, para o território maranhense, vai ser um dos motivadores de conflitos que vão acontecer no século XVII, que vão acontecer no período colonial maranhense. Tudo bem? Então, a vinda desses padres para cá está totalmente relacionada a justamente esses conflitos. Porque esses padres, como eles vão ser pessoas direcionadas da igreja para a América, eles vão ter muitos poderes. Então o poder dos padres jesuítas, eles não vão se limitar apenas em pregar a palavra de Deus, mas também em todo local que eles se instalavam, eles criavam comunidades. Essas comunidades produziam produtos. Esses produtos eram vendidos no mercado local ou propriamente para Portugal. Como Portugal era um país, era um reino muito católico, que era subordinado à Igreja Católica, então os padres tinham as suas produções amplamente compradas pela coroa portuguesa. Isso fazia com que eles se tornassem concorrentes dos colonos que aqui viviam. Então os padres catequizavam os povos nativos, utilizavam eles como mão de obra, ok? E aí produziam produtos ou tiravam produtos da natureza e acabavam vendendo no mercado local e também para a Europa. Então os padres eles tinham poder também na economia. E isso vai gerar conflitos, porque os colonos que aqui estavam não tinham tantas facilidades para produzir e utilizar a mão de obra indígena.
tudo bem? E esses padres vão ter. Então eles vão ganhar de fato a inimizade dos colonos locais. E aí vem outro fator, a impossibilidade da escravização do índio, beleza? Como Portugal perdeu parte de suas colônias na África, ele também perdeu parte do mercado de escravos africano. E isso fez com que Portugal tivesse muita dificuldade de poder trazer escravos para a América. E nesse cenário, se não tinha escravos vindo da África para o território americano, seria necessário escravizar os povos indígenas para que os colonos tivessem de fato mão de obra possível para a produção aqui no território maranhense. Só que tem um detalhe, os padres quando chegaram aqui catequizaram os índios, transformaram eles em cristãos e foram contra a escravização do povo indígena. Então os povos indígenas tiveram a proteção divina, né, da Igreja Católica, dos padres jesuítas, que representavam de fato o Tribunal da Inquisição. E tinha outro detalhe fundamental que você não consegue observar assim a olho nu, que é uma coisa subentendida. Os padres jesuítas, eles eram uma ordem da Igreja Católica, e nesse momento na Europa estava vigorando o Tribunal da Inquisição. Qualquer pessoa que tivesse uma atitude contra um padre, contra um membro da Igreja Católica, era julgado pelo Tribunal da Inquisição e muitas vezes a pessoa era queimada viva em praça pública. Então era proibido pessoas serem contra os membros ou a doutrina da Igreja Católica. Então isso fazia com que os padres tivessem amplo poder, porque aquelas pessoas ficariam com medo de ser contra o padre, de falar contra ele, temendo ser julgado pelo Tribunal da Inquisição, ok? Então tem esse detalhe, esse contexto por trás que é muito importante, porque você por que esses padres aí, se eles não tinham um exército pronto, por que eles de fato tinham tanto poder? Porque justamente eles representavam o Tribunal da Inquisição, ok? Que na Europa levou milhares de pessoas a serem enforcadas, serem torturadas, terem prisão perpétua e também serem queimadas vivas em praça pública. Então, ser contra os membros da Igreja Católica era também uma situação, uma condição muito perigosa, ok? Então, os padres eles vão ser o quê? Vão ser contra a escravização do povo indígena, beleza? Eles vão proteger os índios. E como já havia falado para vocês, os padres vão representar a Inquisição. Esse vai ser o fator externo do poder dos padres jesuítas aqui no território maranhense. Tudo bem? Então, a Inquisição era justamente a contra-reforma da Igreja Católica que foi criada lá no Conselho de Trento. Né? No Conselho de Trento, você tem, nos 13 anos que durou o Conselho de Trento, você tem justamente um período de criação de dois elementos essenciais para a Igreja Católica retomar o poder, que era a missão de Jesus e o Tribunal da Inquisição, ok? A Companhia de Jesus seria responsável em conquistar novos fiéis e o Tribunal da Inquisição seria responsável em julgar todas as pessoas que cometiam heresia, ou seja, crime contra a Igreja Católica, ok? O simples fato de criticar a Igreja já era motivo de ser julgado, ok? Só para ter uma ideia. Tentativa de monopólio da coroa. Então a coroa portuguesa também foi geradora de conflitos aqui no território maranhense. Por quê? Como os colonos tinham uma produção mais variada, não era uma produção de fato efetiva, porque faltava mão de obra, como a gente viu nas aulas passadas. A falta de escravos, por muitos escravos africanizados, né, africanos, com a falta deles, muitas províncias se tornaram muito pobres. Okay? Então, alguns padres afirmavam que a riqueza colonial advinha do trabalho escravo, principalmente africano. Então, os locais que não tinham escravos africanos acabavam tendo dificuldades financeiras muito grandes. E aí, esse é o exemplo do Maranhão. Para tentar amenizar as coisas, Portugal lança a criação de vários métodos de monopólio comercial,
na qual somente os membros da coroa ou aqueles indicados pela coroa tinham favorecimentos na produção e também no comércio. Isso fazia com que as pessoas que viviam no mercado local ficassem dependentes desses, vamos dizer, desses elementos da coroa, dessas atitudes da coroa portuguesa. Então ela monopolizava o comércio e monopolizava a produção, tudo bem? Impedindo que as populações locais tivessem autonomia para decidir aquilo que elas iam produzir ou não, tudo bem? Acontecimentos que motivaram as agitações. E aí aqui a gente vai fazer uma espécie de linha do tempo para mostrar que elementos favoreceram o surgimento de conflitos e levantes no período do século XVII aqui no Maranhão colonial. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, 1617 e 1618, a chegada dos jesuítas à capitania. Então tudo isso mobilizou muitos colonos, e até a Câmara Municipal de São Luís naquela época foi contra a instalação dos padres jesuítas aqui pelo método que eles usavam para catequizar os povos nativos, ok? Em 1622, a Câmara Municipal de fato lançou uma espécie de portaria na qual ela limitava a ação dos padres jesuítas em algumas determinadas regiões. E isso fez com que houvesse o primeiro atrito entre a Câmara Municipal, que representava os colonos, e os padres jesuítas, que representavam a Igreja Católica. Tudo bem? Agora imagine só, a Câmara Municipal de São Luís contra uma representação da maior igreja cristã daquele momento. Quem que venceria esse embate? É lógico que a Igreja Católica, os padres jesuítas. Então eles ganharam essa quebra de braço com a igreja, com a Câmara Municipal de São Luís. Então os colonos se viram meio que prejudicados pela igreja de fato ter tanto poder aqui no Maranhão, tudo bem? E para completar esse cenário, em 1629, o governador do estado do Maranhão naquela época proibiu a caça dos indígenas. Então foi proibido capturar novos indígenas para que eles de fato se tornassem escravos. Então em 1629, olha a tensão que foi gerada. Os colonos dependiam essencialmente da mão de obra indígena, porque não tinham escravos advindos da África aqui no território. E aí o governador do estado, que representava a coroa portuguesa, por a coroa portuguesa ser muito ligada à Igreja Católica, atendeu o pedido dos padres jesuítas e proibiu a captura de povos indígenas no território maranhense em 1629, ok? Então a tensão aqui estava dada entre padres jesuítas e justamente os colonos. 1652, chega ao Maranhão o padre Antônio Vieira, um dos principais pilares da Companhia de Jesus no mundo. Era o representante oficial dos padres jesuítas, oriundo da Igreja Católica e vindo de Portugal. Ou seja, a entidade máxima naquele momento dos padres jesuítas no mundo era o padre Antônio Vieira. E ele representava justamente os interesses da Igreja Católica, e ele chegou justamente para dizer que os índios não poderiam ser escravizados. Então a chegada desse representante da Igreja Católica, de fato, representou uma ruptura definitiva entre os colonos e os padres jesuítas. Passaram a ser grupos inimigos, tudo bem? Com a chegada do padre Antônio Vieira. E aí o que acontece? Em 1652 ainda, tendo a presença do padre Antônio Vieira aqui no Maranhão, o que acontece? O governo do estado, naquele momento, proíbe a escravização dos indígenas. Esse foi a gota d'água para estourar os conflitos entre colonos e padres jesuítas no século XVII. Então, o padre Antônio Vieira chega em 1952,
no mesmo ano, o governo do estado decreta a proibição da escravização dos povos indígenas do Maranhão. Ok? Então, essa atitude faz com que haja os primeiros choques entre os colonos e os padres. Fato que culminou, pessoal, naquele momento em uma atitude que representou os interesses dos colonos. O próprio rei de Portugal determinou que os povos indígenas poderiam de fato ser capturados e escravizados de forma moderada. Não poderia ser uma caça, vamos dizer, predatória aos povos indígenas, mas poderia ser moderado. O que o padre Antônio Vieira fez? Ele foi até Portugal e, como o rei era muito católico, o padre Antônio Vieira conseguiu com sua influência, proibir novamente a escravização dos povos indígenas. Então, esse fato também é um fato interessante, porque ele de fato representava os interesses da Igreja Católica, os interesses dos padres jesuítas, que não teriam concorrência, né, nos seus principais produtos, que eram as drogas do sertão, que eram retiradas aqui do território maranhense pelos povos indígenas. Ok? Então, por isso que tem aqui, ó, você observa, em 1954, padre Antônio Vieira conseguiu, junto ao rei, a volta da proibição à escravidão. E aí acontece o primeiro fato de extremismo aqui no Maranhão. Em 1661, houve a primeira expulsão dos padres jesuítas do Maranhão. Então, 1661, houve a primeira expulsão dos padres jesuítas do Maranhão. O próprio Antônio Vieira foi levado preso para Portugal. Ok? Então, pessoal, esses foram os principais elementos que nortearam o século XVII no Maranhão, que nortearam basicamente os conflitos coloniais no território maranhense. Levantes, conflitos, agitações políticas em torno da escravização dos povos indígenas, do monopólio comercial da coroa portuguesa no território maranhense. Tudo isso favoreceu para criar um momento de instabilidade política, de instabilidade econômica, que favoreceu o surgimento de conflitos. Tudo bem? Então a conta é muito fácil. Instabilidade política, instabilidade econômica, revoltas. Sempre a conta vai ser essa. Instabilidade política, dificuldades de governar, dificuldades econômicas, revoltas. Tudo bem? Então, é esse cenário que vai fazer com que aconteça no Maranhão a revolta de Bequimão. Ok? Que os motivos são muito semelhantes a tudo isso que vinha acontecendo no século XVII aqui no território maranhense. Então, vamos lá, revolta de Bequimão. A gente vai falar primeiramente em informações essenciais. Ela aconteceu entre 1684 e 1685, na capital do território maranhense, São Luís do Maranhão. E uma das principais identidades da revolta é se ela foi de fato uma revolta nativista ou uma revolta separatista. Lembrando que as revoltas nativistas são aquelas que buscam alterar as condições locais, mas não quer a independência. Então a revolta nativista é aquela que quer uma modificação no trato da coroa com os colonos. Ok? E não necessariamente quer a independência do território em relação a Portugal. Já a revolta separatista é aquela que busca separar o território em questão de Portugal. Então ela busca o quê? A independência. A revolta de Bequimão, ela pode, em alguns aspectos, ser tanto nativista quanto separatista. Porque ao mesmo tempo que a revolta teve conflitos internos entre colonos e padres jesuítas, teve também entre colonos e a própria coroa portuguesa. Tanto que os revoltosos acabaram tomando o poder, instituindo um novo governo. Tudo porque eles queriam ter o quê? Autonomia. E nesse caráter autonomia, a revolta pode ser considerada uma revolta separatista. Tudo bem? E
Principalmente revolta nativista, porque os principais fatos que geraram a revolta de Bequimão são de caráter nativista. Não buscava a independência, não havia uma ideia clara de que queremos se separar de Portugal. Havia justamente um entendimento que o trato que Portugal dava ao Maranhão deveria ser um trato mais, vamos dizer assim, mais leve, que Portugal não de fato monopolizasse o comércio e a produção no território maranhense. Tudo bem? Então a revolta pode ter tanto caráter majoritário nativista, quanto também em alguns aspectos caráter separatista. Tudo bem? Mas principalmente nativista. Revolta multilateral. Por que essa revolta foi multilateral? Ao mesmo tempo que eu tenho colonos que habitavam o território maranhense, produtores, comerciantes, eu vou ter esses produtores e comerciantes contra a coroa portuguesa, contra o monopólio do comércio da Companhia de Comércio do Maranhão, criada pela coroa portuguesa. Então eu vou ter tanto colonos contra a coroa, quanto também colonos contra os padres jesuítas. Então eu tenho colonos versus a coroa, colonos versus padres jesuítas. Então eu vou ter uma guerra, uma revolta multilateral. Ou seja, ela vai ter vários lados. E um detalhe fundamental, todos esses lados envolvidos na revolta vão ser da elite econômica, da elite política. Não vai envolver como líderes da revolta pessoas de cunho social, pessoas vamos dizer, do baixo clero, e muito menos pessoas que representavam o terceiro estado, ou propriamente as pessoas pobres. Então a revolta vai ser em si uma revolta de elite, ok? E aí, pessoal, o detalhe fundamental é que o povo vai ter uma espécie de participação efetiva na revolta, mas eles não vão ser os líderes da revolta, eles vão ser o escudo da revolta. Então, entre padre e colono, o colono tem arma, o padre vai usar quem para guerrear por ele? Os índios. Os colonos têm o quê? As pessoas pobres que trabalham para eles. Então, quando o colono vai lutar contra a coroa, ele vai colocar quem no campo de batalha? Vai colocar justamente as pessoas pobres. Então, por mais que a revolta tenha caráter elitista, ela também mostra o trato dessas elites quanto vamos dizer, em respeito a justamente as classes mais pobres, ok? Tanto os índios quanto também as pessoas pobres das cidades, ok? Então a revolta tem caráter elitista. Colonos, padres jesuítas, coroa portuguesa, elite. Só que quem vai lá estar à frente da batalha vai ser as pessoas pobres, seja índio, seja pessoas pobres das cidades. Revolta de Beckman ou revolta de Bequimão? Esse é um detalhe fundamental que a gente deve, de fato, entender. Se você está estudando para a prova e lê em algum livro Revolta de Beckman, não está totalmente errado, ok? Não está totalmente errado. Você pode justamente usar tanto o termo Revolta de Beckman ou Revolta de Bequimão para estudo, ok? Para estudo. Só que a gente vai ver no final dessa aula aqui uma questão que vocês vão observar como é que a UEMA traz essa revolta. Tudo bem? Como é que é o nome que ela coloca na revolta. Se eu me referir à revolta de Beckman, eu estou observando uma historiografia elitista. Uma historiografia que vai observar somente os participantes principais da revolta e não o povo. Quando eu coloco revolta de Beckman, eu passo, por exemplo, numa questão discursiva para o examinador que vai corrigir sua resposta, eu passo a imagem para ele de que eu não consigo incluir a participação popular na revolta. Quando eu digo que é a revolta de Beckman, quando eu falo revolta de Beckman, eu estou me referindo somente às atitudes de Manuel e Thomas Beckman. Quando eu falo revolta de Bequimão, eu mudo todo o contexto.
Porque eu não estou me referindo somente à família Beckman. Eu estou me referindo a todo um conjunto social que poderia de fato participar da revolta. Então, né, eu utilizando revolta de Beckman, eu consigo agregar mais valor à minha resposta do que utilizando revolta de Beckman. Os dois termos não estão errados, mas a intenção com que você escreve cada um dos termos é o que vale, é o que o examinador vai contar. Se, por exemplo, chega duas pessoas, o examinador vai observar, esse aqui botou revolta de Beckman, então é uma pessoa que não consegue observar a participação popular na revolta. Então, vou tirar ponto desse cara aqui. Agora, o outro que escreveu revolta de Beckman, olha, esse cara aqui que escreveu revolta de Beckman, ele entende que na revolta não participaram somente pessoas da família Beckman, mas sim que todo um contexto, toda uma participação social existiu. Ou seja, revolta de Beckman é o termo mais correto a ser usado na prova, seja numa questão discursiva ou seja propriamente na hora de estudar. Mas agora, se você pegou um texto e viu lá revolta de Beckman, não vai pensar que esse texto está incorreto, tudo bem? O próprio Jean Botelho, no livro dele, que eu utilizei para justamente criar essa aula, ele justamente utiliza o termo revolta de Beckman, tudo bem? Ele utiliza o termo revolta de Beckman, mas eu já adianto para vocês, tanto o Enem, quanto a UEMA, quanto a CESP, quanto o Sebrasp, SESC Gran Rio, qualquer empresa dessa que faça provas de concursos ou vestibulares vai utilizar o termo revolta de Beckman. O termo revolta de Beckman não é mais usado. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Vamos avançar? Vamos avançar. Escravidão e monopólio comercial. Bom, como já falamos, o Maranhão tinha dificuldade de adquirir escravos do continente africano. Por isso, houve a tentativa inicial de utilizar a mão de obra escrava indígena. Tudo bem? Mão de obra escrava indígena. E aí o detalhe fundamental desse ponto aqui, pessoal, é que esses dois pontos, a escravidão e o monopólio comercial, vão ser os dois principais fatores para acontecer a revolta de Beckman. Tudo bem? Os fazendeiros locais queriam utilizar mão de obra escrava porque não tinha mão de obra escrava indígena, porque não tinha escravos africanos aqui no território maranhense. Monopólio comercial, os comerciantes e os fazendeiros locais e também os padres jesuítas se viram prejudicados quando a coroa portuguesa criou a Companhia de Comércio do Maranhão. Quando ela criou a Companhia de Comércio do Maranhão, todos os colonos, padres jesuítas, fazendeiros e comerciantes locais tiveram os seus produtos barrados pela Companhia de Comércio do Maranhão. Somente a Companhia de Comércio do Maranhão poderia vender produtos no Maranhão. E esses grupos, padres jesuítas, colonos, tanto fazendeiros como comerciantes, foram impedidos de vender seus produtos no comércio local. Tudo bem? E mesmo quando conseguiu vender, eles compravam produtos que vinham de Portugal para poder vender no comércio local, muitas das vezes, e aí Portugal começou a cobrar preços exorbitantes em produtos que tinham qualidade péssima. E isso fez com que os colonos não aceitassem essas imposições, tanto do monopólio comercial, quanto da proibição de escravizar os índios, quanto da falta de escravos africanos aqui no território maranhense. Esses foram os dois principais fatores da revolta de Beckman. Tudo bem? É o que a gente vai ver agora. Revolta de Beckman, fatores. Primeiro fator, monopólio comercial da Companhia de Comércio do Maranhão. Como eu já falei para vocês, a Companhia de Comércio do Maranhão era a única que poderia, de fato, vender produtos no Maranhão. Ela foi criada em 1682, 2 anos antes de acontecer, de eclodir a revolta de Beckman. E aí, essa entidade criada pela coroa portuguesa, que veio com vários comerciantes de Portugal vender os seus produtos aqui, ela impedia que a população local pudesse vender os seus produtos. Ela proibia essas pessoas de poder produzir e vender seus produtos no mercado local e também para o estado do Pará, né? Então, a população local
já não gostou dessa atitude da coroa portuguesa, de criar uma espécie de loja que seria a única que venderia produtos no território maranhense. E o detalhe, como o Maranhão não era uma colônia de fato muito rica, muito cheia de vantagens econômicas, o que essa companhia de comércio fazia? Trazia aquilo que sobrava de Pernambuco e de São Vicente, produtos estragados, muitas das vezes, trazia para o Maranhão e forçava a população local a comprar esses produtos, além de estragados, a um preço muito alto. E aí tinha um detalhe, não poderia ser contra a Companhia de Comércio do Maranhão, porque era a ordem do rei de Portugal, que era a ordem da coroa portuguesa. Foi a própria coroa que criou a Companhia de Comércio do Maranhão e deu justamente a alguns comerciantes. Tudo bem? Segundo fator decisivo para a revolta de Bequimão: proibição da escravização dos povos indígenas, que eram protegidos pelos padres jesuítas. Lembrando que a situação do Maranhão era difícil. A Companhia de Comércio do Maranhão tinha a obrigação, durante 20 anos, trazer 500 escravos por ano. 500 escravos por ano, durante 20 anos, que aí daria justamente 10 mil escravos sendo trazidos durante 20 anos para o Maranhão. Só que a Companhia de Comércio do Maranhão trazia escravos de quantidade pouca e muito caro. E aí os colonos não tinham como comprar os escravos. E aí era o que? A necessidade era o que? Escravizar o povo indígena. Só que aí os padres jesuítas, que utilizavam os índios para a catequese, transformar eles em cristãos, e também coletar as drogas do sertão, que era a sua principal atividade econômica, o que eles faziam? Eles protegiam, com o apoio da coroa portuguesa, protegiam os povos indígenas de serem escravizados pelos fazendeiros locais. E isso fez com que os fazendeiros locais entrassem em choque com os padres jesuítas. E aí tivesse conflito. Esse vai ser o segundo principal fator da revolta de Bequimão. Terceiro, diminuição dos lucros dos colonos, comerciantes e fazendeiros. Simples. Se a produção está diminuindo, se agora tem a Companhia de Comércio do Maranhão que vende tudo, ninguém pode vender nada, o lucro dos comerciantes que viviam aqui no território maranhense começou a cair. E aí, imagine só, o lucro caindo, eles ficando cada vez mais pobres, eles vão aceitar essa imposição? Não. Eles vão o quê? Se revoltar contra essa companhia de comércio que deixava a situação dos maranhenses ainda mais difícil. Se o Maranhão era uma colônia pobre antes da criação da Companhia de Comércio do Maranhão, quando a Companhia de Comércio foi criada, a situação econômica do Maranhão se tornou ainda pior. Tudo bem? Escassez de produtos e escravos no Maranhão e altos preços dos produtos. Como eu já falei para vocês, a Companhia de Comércio do Maranhão dificultou tudo aqui no Maranhão. Era preços altos, era produtos estragados, era escassez de produtos e tudo tinha que vir por ela. Ok? Agora a gente vai ver alguns acontecimentos marcantes durante esse período que favoreceram a eclosão da revolta. Primeiro, os revoltosos tomaram a Câmara Municipal e elegeram novos governantes. Então, todos os comerciantes, todos não, mas a maioria dos comerciantes e a maioria dos fazendeiros se uniram, tomaram o poder em São Luís, tomaram o poder da Câmara Municipal e nomearam um novo governador para o Maranhão. E essa atitude, pessoal, ela foi uma atitude que caracteriza uma ruptura do Maranhão com Portugal. Porque quem colocava o governador do Maranhão era a própria Portugal. Muitas das vezes usava a Câmara Municipal, mas os revoltosos eles tomaram a Câmara Municipal e elegeram novos governantes para o território maranhense. Ok? Esse foi um fato decisivo. 1684. Fecharam a Companhia de Comércio do Maranhão. Então, aquela entidade, aquela loja que vendia todos os produtos caros, estragados, ela foi fechada quando os revoltosos tomaram o poder pela insatisfação geral com a situação que o Maranhão estava passando naquele momento. Terceiro, os revoltosos expulsaram os padres jesuítas do Maranhão novamente.
Em 1661 já tinha acontecido a primeira expulsão dos padres jesuítas. Em 1684 acontece novamente a expulsão dos padres jesuítas do território maranhense. Então, por que eles expulsaram os padres jesuítas? Porque eles queriam escravizar os índios. Simples. Consequências e final da guerra. Repressão violenta de Portugal. Só para ter uma ideia, o Thomas Beckman, que era uma espécie de advogado da época, ele acabou indo lá para Portugal para falar com a coroa portuguesa, especificamente que tinha tomado o poder, que tinha modificado e alterado a situação caótica que o Maranhão estava vivendo. Ele foi até Portugal, mais outros membros, né, desse novo governo, e o rei de Portugal nem recebeu eles lá. Acabou prendendo todos eles e mandou de novo para o Maranhão para que eles fossem julgados aqui. Ok? Outro detalhe. Líderes revoltosos foram condenados. Alguns foram condenados à forca, como Jorge Sampaio e o próprio Manuel Beckman, né? O Thomas Beckman, que veio de Portugal, ele acabou pegando prisão perpétua e foi de fato aprisionado em Fortaleza, que era chamado na época de desterro. E alguns outros de fato foram condenados ao exílio, foram expulsos do Maranhão para algumas ilhas dominadas por Portugal no Oceano Atlântico, e também alguns foram para a África, né? E aí, pessoal, outro detalhe fundamental nessas consequências é que Portugal viu que a Companhia de Comércio era meio que injusta mesmo. Então a coroa portuguesa teve, de fato, com um toque aqui, com um novo governador governando o território maranhense, eles observaram que a Companhia de Comércio era de fato injusta. E aí foi decidido que não que a companhia fosse de fato extinta, como a gente observa no livro do Jean Botelho, mas sim a Companhia de Comércio do Maranhão, ela passou a agir de uma forma diferente. Todos os produtos que o Maranhão não tinha, que não produzia, ela era a única que poderia vender. Agora, os produtos locais, as drogas do sertão, a cana-de-açúcar que era produzida no Maranhão, o algodão que era produzido no Maranhão, todos eles passaram a ser permitidos pela Companhia de Comércio do Maranhão, que iria atuar somente em outros tipos de produtos, como escravos, a cana-de-açúcar vindo o próprio açúcar mesmo refinado que vinha de Pernambuco ou de outros lugares. Então foi justamente isso que aconteceu. A revolta foi duramente reprimida por Portugal. A revolta também teve como seus principais líderes condenados, muitos à forca, como Jorge Sampaio e Manuel Beckman, outros à prisão perpétua, como o próprio Thomas Beckman, né? E aí, pessoal, essa revolta ela marcou como uma primeira revolta importante do ponto de vista a mudar as estruturas locais do período colonial no Maranhão. Beleza? Agora vamos observar uma questão que caiu na UEMA 2014, que trata basicamente sobre a revolta de Bequimão. Olha só o que diz aqui a pergunta. Vamos lá para a questão. Vamos lá. A revolta de Bequimão, ocorrida em 1684, foi um ato de rebeldia dos habitantes da cidade de São Luís, chefiados por Manuel Bequimão. Olha só como eles estão utilizando aqui, além do termo revolta de Bequimão, que é um termo mais abrasileirado, e eles também utilizam o termo para o Manuel Beckman. Eles chamam ele de Manuel Bequimão, o qual também foi o que sofreu mais dura pena entre os envolvidos no levante, sendo condenado à forca. Referindo-se à assinatura da sentença do fazendeiro Bequimão pelo governador do Maranhão, o escritor João Lisboa, citando um testemunho da época, assim se expressa: tão cheio de mágoa e de piedade, e com o braço tão trêmulo, tem a firma assinada, depois pareceu de mão alheia. Então ele basicamente dizia aqui que os revoltosos conseguiram tomar o poder, conseguiram nomear novos governadores,
mas no final da revolta acabaram ficando sem nada e muitos foram condenados, como o próprio Manuel Beckmann, que ele cita aqui na pergunta. E olha só que eu até gravei lá para vocês lá em cima, está até marcado de vermelho a revolta de Bequimão. Então eu estou utilizando o termo revolta de Bequimão. Aí a pergunta é basicamente o seguinte: a revolta de Bequimão ocorreu devido, ou seja, quais são os fatores da revolta de Bequimão? Letra A, ao descontentamento com a coroa portuguesa e ao desejo de separação do Estado colonial do Maranhão do Império Português para a criação de uma república. Tinha essa ideia? Eu falei para vocês que isso era um dos fatores da revolta de Bequimão? Não, eles não queriam nem a separação de Portugal. Eu só citei para vocês que em alguns aspectos essa revolta pode ser considerada separatista, do ponto de vista de busca de autonomia, principalmente comercial. Então a letra A não seria. Letra B, aos abusos e às irregularidades da Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará e a jurisdição temporal e espiritual dos padres da Companhia de Jesus sobre os índios. Certa, esse é o gabarito da questão. Ou seja, quando fala abusos e irregularidades da Companhia de Comércio do Maranhão, é justamente o que ela fazia. Preços altos, proibição da produção e do comércio local e também imposição aos colonos locais de comprar produtos, muitas das vezes com preços altos e também estragados. E aí quando ele diz assim, e a jurisdição temporal e espiritual dos padres da Companhia de Jesus sobre os índios, porque diz o seguinte, que os padres conseguiram que Portugal criasse uma lei que proibisse a escravidão dos índios. Tudo bem? São esses os dois fatores principais para a revolta de Bequimão acontecida no território maranhense. Beleza, pessoal? Então, pessoal, nesse cenário, nessa aula a gente pôde ver justamente uma das revoltas mais importantes da história do Maranhão. E é com ela que a gente de fato encerra a nossa aula de hoje e esperamos que vocês de fato participem do nosso simulado que acontecerá na semana que vem. Beleza? Valeu, pessoal. É nóis!